tá todo mundo com medo do Bolsonaro dar um golpe. Bolsonaro fez a sua grande movimentação no tabuleiro político-jurídico, que envolve sua treta com o STF, ao agora ele ingressar na pessoa física dele, com uma denúncia contra o Alexandre de Moraes, com uma grande estratégia nisso. A estratégia seria, ao haver uma denúncia dele contra o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes tem que se declarar suspeito em qualquer ação que envolva o Bolsonaro, agora que o Alexandre de Moraes está no TSE. Em tese, na estratégia do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes ficaria amarrado, engessado. Qualquer coisa que ele possa vir a fazer contra certos excessos bolsonaristas na eleição virariam, vamos dizer assim, marmelada. Porque claramente ele que é suspeito, ele que foi pego nesse truque sagaz do Bolsonaro, ele, né, virou um malandrão, um vagabundo, isso aí, né? Bolsonaro aí pegou o Alexandre de Moraes no pulo e o jogo rolou. Pessoas vão gritar, vocês vão ver. De um lado, a turma que tá gritando é golpe, vai falar, viu? É golpe. De outro, o gado vai falar, o mito meteu o xadrez 4D, o mito é muito inteligente. O mito é, eu vou falar, o mito é a raposa. O mito é a raposa do deserto. O cara é muito bom, né? O público do mito tá plenamente saciado. Ele concedeu a graça ao Daniel Silveira. Tá vendo o mito não mais ser aquele covardola, bundão, que fica chorando no telefone e arregando pro Alexandre de Moraes. Pelo contrário, o mito vai pra cima. É viril. Comedor. Cara, mano, vai no boteco, dá porrada em todo mundo, pega a mulher do malandro. O mito é foda. Os caras falam, esse patriota, esse cara é muito macho. Que é exatamente a imagem que o Bolsonaro vendeu na outra eleição, ele precisa vender nessa aqui. E aí a história, né, fica sendo contada e todo mundo fica nesse enrolation, né? Mas qual é a verdade por trás disso? Eu vou desenvolver meu argumento para você entender o que tá rolando com base em dois caminhos. Um é o caminho político e o outro é o caminho jurídico. E no caminho jurídico já vou avisar, vou pedir ajuda não para os universitários, mas para os pós-graduados, tá? Mas começando pelo caminho político. Olha só, eu sei que muita gente está comentando sobre essas movimentações que o Bolsonaro vem fazendo junto com milicos, TSE, urnas, numa tese de que o Bolsonaro está tentando aplicar o golpe. E eu já falei por várias vezes que o Bolsonaro e a turma dele, especialmente a turma louquinha dos milicos, e especialmente durante a pandemia, tentaram construir um caminho golpista, sim. Ele tentou várias vezes e deu caca. E da última vez que ele tentou, que foi quando teve aquela manifestação grande do 7 de setembro, tá? Aquela manifestação que ele pagou a galera pra ir, que ele tava prometendo que ia dar um golpe, porque até o Eduardo Bolsonaro e uma turma de doidos ficou lá tentando invadir o STF. Vocês lembram disso? Que eles ficaram quebrando lá as grades e tal? Pois bem, pra mim, análise do Renan, essa história morreu aí. O Bolsonaro já entendeu quais são os limites e o Bolsonaro sabe que não irá dar golpe nenhum. O que o Bolsonaro tá fazendo, e pra mim é o que vocês precisam entender, é o que eu acho, ele está recrudescendo a base, mantendo sua base de bois fiel, plenamente fiel e mais do que fiel, confiante para o enfrentamento eleitoral que tá vindo aí. Porque as pesquisas e os dados econômicos são ruins pro Bolsonaro. Veja, ele parou de cair, a rejeição dele parou de subir e ele começou a dar uma leve subidinha nas pesquisas, mas isso brecou já. E a única coisa que continua aumentando é a inflação, o desemprego, essas coisas estão piorando. E por mais que ele esteja, vamos dizer, destruindo a economia brasileira e tacando dinheiro na fogueira para tentar manter a economia girando artificialmente, isso não está tendo efeito. A inflação continua comendo a capacidade de compra dos brasileiros, as pessoas estão vendo a crise, é combustível subindo sem parar, e ele, o que resta a ele? É pegar essa base dele e falar, não, isso é tudo mentira. Isso foi culpa do fica em casa. Isso foi culpa, sei lá, da China. O vírus é chinês, então a culpa é da China. E empurra tudo pro lado e tenta manter a galera doidinha na vibe dele para se eleger. E pensando bem, só resta ele fazer isso. Até porque o Bolsonaro toca isso da seguinte maneira. Ele entregou o governo pro Centrão e tentando construir um voto de máquina, o famoso voto de base, o Centrão vai alimentar a sua estrutura política, especialmente nos interiores, e aí vamos ver no que vai dar. Vamos tentar virar uns votos aí. É isso que ele tá fazendo.
De forma habilidosa, ele e o Centrão estão lançando, e olha só, eu falei que o Bolsonaro foi habilidoso, estão lançando candidatos a governador, ora pelo PP, ora pelo PL, ora pelo Republicanos, nos mais diversos estados, distribuindo recursos e apoio para esses candidatos para construir vários palanques. Então, assim, isso é uma parte da estratégia. A outra é a administração dos doidos, que faz a diferença. O doido faz a diferença. Todo exército precisa de uma linha de fanáticos, né? Aquela turma assim, eu vou matar e morrer pelo meu líder. E os loucos do Bolsonaro precisam achar que o líder mata e morre por eles. Não que o Bolsonaro é um traidor, um cara que abandona os parceiros dele e só salva o filho no STF que ele mesmo xinga. O Bolsonaro tem que apagar essa imagem e ele tem que gerar esses pequenos conflitos. Esses conflitos vão se sustentar? Veja, o Alexandre de Moraes não é o cara que deixa, vamos dizer... Ele não leva desaforo pra casa, ele não vai deixar essa brincadeira em branco do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro, quando ele faz isso, ele dá esse passo, ele obriga o Alexandre de Moraes a ficar na defensiva. E o Alexandre de Moraes é um cara que, ao jogar esse xadrez, ele joga sempre na ofensiva. Então a gente pode esperar algum tipo de movimentação da parte do Alexandre de Moraes nessas próximas semanas ou meses, tá? Ele não vai ficar quieto, porque ele já entendeu o jogo. Houve a graça concedida pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira, que eles trataram como uma provocação, e há agora esse movimento. E aí resta a pergunta, se o Alexandre de Moraes vai jogar, juridicamente falando, a manobra do Bolsonaro pega ele? Vamos ouvir o Rubinho Nunes, nosso advogado, especialista em direito. O que o Rubinho Nunes tem a dizer sobre isso? Em síntese, eu tomei nota aqui, eu esmiucei a petição, ele diz que o Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade por 1. Duração não razoável de investigação. 2. Negativa de acesso aos autos. 3. Prestar informações inverídicas em juízo. 4. Exigir cumprimento de medidas sem amparo legal. 5. Instauração de inquéritos sem justa causa. Muito embora possa haver alguma razoabilidade nos pontos arguidos pelo Jair Bolsonaro, é importante analisar o contexto fático e probatório de tudo. O que o Bolsonaro tenta com essa notícia crimes e o que toda a militância bolsonarista fica arguindo é que o grande xadrez 4D do Bolsonaro agora é um grande xadrez 4D judicial e que o Bolsonaro ingressou com essa medida justamente para obter a suspeição do Alexandre de Moraes nos processos eleitorais que ele, enquanto presidente do TSE, venha a despachar e em posteriores julgamentos que o Alexandre de Moraes venha a fazer quanto aos processos do Bolsonaro. Já adianto para vocês que tudo isso é uma grande bobagem, isso é uma grande groselha. Naturalmente, se houvesse um pedido de suspeição, veja só, vamos imaginar que esse inquérito deu certo. E aí o Bolsonaro chegou lá, olha, o Alexandre de Moraes é suspeito nesse processo. Sabe quem julgaria a suspeição? O Alexandre de Moraes. Esse é o judiciário brasileiro, e não é porque é no STF, não. Isso acontece no juiz de primeira instância. Você chega lá, olha, o juiz não pode me julgar porque ele bateu no meu carro. O juiz fala, não sou suspeito. O juiz suspeito para julgar é aquele que de alguma maneira comprometa a lisura processual. O juízo de suspeição é feito pelo próprio magistrado. O mesmo vale para o Alexandre de Moraes. Bastaria então, naquele fato hipotético, que o Alexandre de Moraes dissesse, olha, não sou suspeito. A despeito dele ter movido um inquérito contra mim, isso não abalou a minha honra, não tornou o Bolsonaro meu inimigo capital. Portanto, não sou suspeito a julgá-lo, mantenho a minha imparcialidade e continuarei julgando. O que eu quero dizer para vocês, não existe esse grande xadrez 4D processual do Bolsonaro. Na realidade, o que nós temos nesta petição, em especial, é uma grande pirotecnia do Bolsonaro que busca alimentar toda militância. O que ele está fazendo é um ato processual para aquecer a militância dele, que de alguma maneira espera dele um grande vingador, um grande justiceiro que vai atacar o STF e reiterar aquele discurso bolsonarista de criar um grande inimigo que é o STF e ele um grande bastião da moralidade combatendo o STF. Vale dizer que o Dias Toffoli, aquele que foi na casa do Bolsonaro e abraçou o Bolsonaro para assistir o jogo do Palmeiras, ele mesmo despachou e denegou seguimento à representação criminal que o Bolsonaro apresentou. Ou seja, foi natimorto, mal foi protocolada a representação criminal, ela já sepultou. E foi o próprio amigo do Bolsonaro, Dias Toffoli, que negou. Vale dizer que se houvesse suspeição, o Toffoli também seria suspeito a julgar os processos do Bolsonaro, tendo em vista que ele é amigo íntimo do Bolsonaro, fica nos abracinhos com ele assistindo jogo de time de futebol. Aqui entre nós, se quem vai na tua casa assistir jogo de futebol te abraça, no mínimo é teu amigo. Eu não fico recebendo ilustres desconhecidos na minha casa para assistir jogo do Palmeiras. É a mesma lógica do que acontece
acontece no presidente da República. Mas ainda assim, o Dias Toffoli não é suspeito para julgar o processo do Bolsonaro. A suspeição processual, como eu disse, ela é decretada pelo próprio juiz. Então, meu amigo, se você acreditou nesse grande xadrez 4D, você caiu no conto do Bolsonaro, você caiu no conto da carochinha. Pessoal, um adendo. Acabei de gravar e faz 3 minutos que saiu essa notícia. O Bolsonaro agora pediu que a PGR investigue o Alexandre de Moraes. Isso porque a notícia crime, né, que ele apresentou, a representação criminal, naufragou. Então agora ele faz uso da caneta presidencial para exigir que o Procurador-Geral da República passe, então, a investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, é só jogando para a plateia, ele sabe que isso não vai dar em nada, ele está, de alguma maneira, tentando alimentar a própria militância. É lamentável que a gente faça um uso dos poderes públicos, de recursos públicos e de cargos públicos para um fim pessoal. Obrigado, Rubinho. Aliás, Rubinho Nunes, gente, que mandato, pelo amor de Deus. Obrigado aí, e acho que ficou claro para vocês, né? O Alexandre de Moraes, que, enfim, tem as prerrogativas para mandar as favas, essa movimentação do Bolsonaro, ele tem tudo para fazer isso e eu não vejo por que ele não vai fazer. Ele vai manter o controle rígido sobre o pleito, sobre o processo eleitoral, que as pessoas imaginam que ele vai fazer. E, novamente, restaria o Bolsonaro fazer o quê? Ah, é meio suspeito, então vou mandar o exército pra cima. O exército não vai pra cima do Alexandre de Moraes. Entendeu? O exército não vai fazer isso. E aí o Bolsonaro só mantém a base durante o processo eleitoral achando que ele está sendo alvo de uma perseguição. Que o Alexandre de Moraes quebrou as regras porque ele não foi pego no xadrez 4D do mito, que o mito é um gênio, mas ele é muito mal. E o diabo, o inimigo, ele é mal. E por ser mal, o Bolsonaro, né, tá tentando pegar ele das maneiras mais criativas possíveis. E o gado, enquanto isso, fica sendo entretido e o Bolsonaro recupera, para a parte importante do seu eleitorado, a imagem de antissistema. Porque, veja, o STF é vamos dizer, uma representação do poder estabelecido, e em certa medida o Bolsonaro entende isso e faz isso funcionar bem, e portanto, quando o Bolsonaro enfrenta o poder estabelecido, ele é um rebelde. Ele é o Bolsonaro da campanha de 2018, que ganhou a eleição. Então o Bolsonaro vai pintar o Alexandre de Moraes, o Lula, a imprensa, muitos agentes políticos que não estão aliados com ele, mesmo ele se aliando, enfim, de outras maneiras com esses caras, como parte de um bloco que é o sistema, que esse bloco, sim, vem perseguindo as pessoas, tirando a liberdade delas na pandemia, é a ditadura sanitária, tal, máscaras, enfim, ele vai criando esse rocambole, esse enrolation, e o público dele realmente acredita nisso. Os caras estão, assim, até agora, meu irmão, estamos em 2022, os caras estão acreditando em qualquer coisa que tá vindo do Bolsonaro. E aí é um complô. E o Bolsonaro, ao aplicar esse xadrez 4D, e o Alexandre de Moraes, ao não obedecer o xadrez dele, e ele vê parte da imprensa e parte desses agentes, vamos assim, defendendo o Alexandre de Moraes, ele vai falar: viram, sou eu contra o sistema! E aí, votam nele, votam nos panacas que apoiam ele mantém a turma lá, e se ele perder, essa turma de deputados segura a onda dele, vão defender ele, e jogo que segue. Eis o game. Então eu não aposto em golpe do Bolsonaro, não trabalho com a ideia de golpe do Bolsonaro, mas aposto nisso. Recrudescer a base e recuperar uma imagem que ele perdeu. Até porque a realidade, ela se impõe, né? O Bolsonaro do cartão corporativo multimilionário, o Bolsonaro que vai no STF pra salvar o filho dele ladrão, esse Bolsonaro ainda engana essa turma dele, mas o resto do Brasil ele já não engana mais não. Esse foi o meu recado. Beijos e abraços pra todos vocês. Lembrando, isso aqui é uma missão. Tá aqui os nossos canais pra você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live. Se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.